Já atendi mais de 7.000 pessoas, tenho toda uma bagagem, mas o que acontece? Recentemente desenvolvi um método. Esse método chama como? Comer com prazer para emagrecer. A Andrea emagreceu 100 quilos, mesmo ela perdendo todo esse peso, tendo um mental muito forte, ela percebeu que precisava ter um ajuste mais específico ali. Que ajuste é esse? Ela não sabia. Agora ela sabe. Qual é o ajuste principal agora da sua dieta? Terminar com a dor que eu sinto absurda abdominal, causada pela inflamação no meu intestino, que é decorrente do consumo daquela palavra que eu me nego a dizer, açúcar. A pior droga do mundo é o açúcar. Não tem conversa. Quem é você para falar isso? Eu sou nutricionista, pesquisador, já atendi mais de 7.000 pessoas. Estou atendendo agora minha paciente de ouro, que emagreceu 100 quilos, super forte, treina, produz, impacta a vida de mulheres, só que ela estava sentindo dores, ela estava com problema. E esse problema, ela não sabia de onde vinha. Os médicos, outros nutricionistas também não tinham a coragem de falar para ela. A coragem que eu tive e a coragem que ela está tendo agora de colocar o rosto dela, o nome dela, à prova. O que te causa as dores, André? É o açúcar refinado. Da mesma maneira que me causava muitas e muitas dores, o açúcar abre porta para todos os vícios. O principal mecanismo de controle é o açúcar, seguido do carboidrato. O açúcar é carboidrato? Sim, mas nem todo carboidrato Tem açúcar. é isso. Nós temos amido, que são polímeros, né, de glicose, nós temos outros tipos de carboidratos, principalmente os complexos, que não causam esse pico de insulina. Porém, quando você está viciado em carboidrato, é um problema. Porque às vezes a pessoa para de comer o açúcar, mas começa a tomar um monte de suco, começa a comer 3 bananas amassadas com aveia e mel, e aí que vem o tabefe. Aveia e mel e banana não é para você, gordinho, que quer emagrecer. Isso é para atleta que vai conseguir gastar isso. Se você tem um carro 1.0, você só vai andar 600 metros dentro da cidade, você vai pôr combustível de avião nele? Não. É exatamente isso que acontece. Às vezes as pessoas tiram o açúcar, mas não emagrecem e ainda continuam inflamado. Porque aí o vilão da história passa a ser a insulina. Insulina alta, hipertensão. Insulina alta, inflamação, confusão mental. A sua célula, ela quer cada vez mais insulina para conseguir captar a glicose que você fica comendo, comendo, comendo. Como eu consigo esses resultados sem musculação e comendo com prazer? Porque eu zerei o Açúcar. e eu não dependo mais do Açúcar e carboidrato. carboidrato? Você acredita? Eu acredito. Tem Eu alguma? acredito porque eu acompanho você, né. Sim. Tem alguma pergunta? Eu quero só fazer um comentário, eu vou contar uma situação aqui que não é para quem está ouvindo isso agora fazer isso, porque não vai dar certo. Gente, eu tô 7 dias de jejum, eu tô só tomando água e o caldo do limão, mas o limão estragou meu jejum, então eu tô só tomando água. E agora, depois de 7 dias sem comer, eu vou comer. Aí eu fiquei olhando, né, falei: "Meu Deus, o que que ele vai comer?". Ele pegou, pôs um tablete de manteiga na mesa, um pedação, parecia um queijo, pegou, pôs na boca e mastigou. E eu: "Oi?". Então, a volta desse jejum de uma semana foi bem pesado para mim, porque existe uma síndrome da realimentação ou retroalimentação. Você pode morrer. Seu organismo está teoricamente debilitado e quando você volta a comer, todo o líquido do seu corpo vai para o sistema digestivo. Você tem uma hipotensão, você pode acabar morrendo. Uma hipoglicemia, porque o que você comeu ainda não está gerando energia. E realmente isso aconteceu comigo. Nesse jejum mais longo,
Porque qual o problema? Mesmo sabendo dessa síndrome, desse perigo, quando você volta a comer, é incontrolável. Eu comecei com a manteiga, eu deveria ter parado com a manteiga, esperado algumas horas. Mas aí você não consegue, porque aí você ativa um modo sobrevivência. Aí eu comecei a comer, comi muitos ovos antes, muito azeite, depois veio o mel, depois veio mais, comi um tablete inteiro de manteiga. Me deu diarreia? Não, mas eu passei 4 horas, igual um animal, quando ele come, uma sucuri, Comeu um o boi. leão, e foi isso que aconteceu. Então, primeira coisa, ninguém deve fazer jejum sozinho. Teve uma modelo famosa, não sei o nome, uma notícia essa semana que ela fez um jejum de 60 horas, ficou em coma. Não acredite nesses blogueiros fitness do TikTok e no Instagram, que eu vejo muitos, até cito o nome, que fala que está treinando pesado depois de 15 dias de jejum. Isso é uma mentira. E quando voltar a comer, se não voltar com gordura e gradativamente, pode acabar morrendo, tá? Então tem que ter orientação. Qual que é o primeiro passo para fazer jejum, André? Não sei. Zerar o... Não quero falar. Gente, eu fiquei muito apreensiva, né, e falei para o João: "João, como é que eu vou fazer, né, tirar o açúcar? Eu sei que eu vou ter a dependência física, emocional, né, como é que eu vou me virar com isso, né?". O bom do João é que ele não tem ali um método pronto, uma receita pronta. O João, ele entende a sua realidade do que você gosta de comer e a sua realidade física, onde você trabalha, o tempo que você tem para comer, perto do que você tá, o que é fácil para você, o que você tem acesso. Então, ele faz um programa totalmente pronto para essa pessoa. Ele é, como é que chama? Agora me faltou a É ultra palavra. personalizado. Personalizado. Você também quer entrar nessa comigo? João Burian, Nutri Burian. Igual eu fechei segunda-feira, eu vou começar o açúcar. Açúcar zero, segunda-feira. Então, eu já passei tudo para ele, o que eu como, o que eu não gosto de comer, o que eu tenho fácil acesso, o que não dá. Então, ele já fez um programa personalizado para mim. Então, quer transformar a sua vida? Quer viver de verdade? Quer viver com qualidade? Quer viver com alegria? João está aqui. Ele é muito simples. É tão simples que você vai falar assim: não é possível que isso vai me libertar do açúcar. Vai. Isso vai te libertar do açúcar. Então, como são 5 aulinhas, eu gostaria que você compartilhasse nas suas redes sociais, pelo menos um story, para as pessoas acompanharem você. E eu quero que ao final desses 7 dias, a gente pode até fazer uma live. Ou pelo menos um Reels que você grave com as suas percepções e a sua evolução. O seu mundo é o que você vê e o que você percebe. Toda vez que você está mudando um hábito, a ascensão, a evolução, ela dói. Então vai acontecer coisas inimagináveis. Um amigo seu de infância vai aparecer com um bolo. Se você não aceita, começam a acontecer outras coisas. Como você sabe disso? É só você olhar para a sua vida. Toda vez que você estava para evoluir, Determinado. acontece alguma coisa. E por que isso acontece? É porque a nossa mente cria a nossa própria realidade. Isso aqui é para poucos. O que eu estou falando aqui é para poucos. E quando você tem essa percepção, você sabe que você está numa máquina. O corpo humano é uma máquina biológica de última geração. É ultra tecnologia avançada. Quem fez o corpo humano? Então, o corpo humano, para ele conseguir evoluir, você precisa cuidar bem dele. E o principal massacre que os sistemas implementam no nosso organismo são vários, né? Água cheia de cloro, não bebam água da torneira. Água cheia de cloro, poluição. O mundo destrói a máquina biológica, mas a máquina biológica é forte. Ela continua firme ali. E o principal mecanismo agressor inofensivo é o ultraprocessado. E o ultraprocessado ele vem recheado do quê? Açúcar, gordura vegetal e farinha de trigo. Esse é o combo. Depois da manteiga, para mim, azeite, castanhas. Ah, mas manteiga é caro.
Experimente comer margarina a vida toda, você vai ver o que vai te acontecer. Dores, gordurinhas que nunca se resolvem, confusão mental, não ver saída para os problemas. Todo problema tem solução. Todo. Qual é a solução? Talvez seja aceitar, né, alguns. Mas como que você tem essa mentalidade? Quando você deixa a máquina rodando perfeita. E para a máquina rodar perfeita, você tem que fornecer o que ela precisa. Combustível. E ela precisa, né, no mais alto grau de performance de jejum. Esse é o maior grau de performance. Qual que é o mais alto grau de performance de um ser humano? 40 dias no deserto em jejum. Esse é o maior grau de um ser humano. Quem alcançou isso? Né? Até o momento que eu sei. Tá bom, ninguém consegue alcançar esse grau, então diminui os graus. Jejum intermitente. Não consigo fazer jejum. Vai diminuindo. Qual que é o primeiro pilar para você ficar poderoso? Zerar o açúcar. Como que zera o açúcar? Com o nosso método. Mas um spoiler do método. Gordura. Ache a sua gordura. Mas tem muita informação na internet hoje. E muita informação Errada. é desinformação. Muita informação certa, mas no contexto errado, é desinformação. Grava isso. Muita informação é desinformação. Então, eu com 28 anos de experiência em treinos, mais de 7.000 pacientes, eu cheguei a elaborar esse método. Precisa ser carne? Deveria, mas não precisa. Pode ser o abacate, pode ser o azeite, a castanha. Quando você comer a gordura, você vai assistir as aulinhas lá, né? Não vou puxar a sua orelha, dá a orelha aqui, ó. Quando você assistir as aulinhas, você entrou no curso, acessou, então assiste às aulas e compartilha com as pessoas, é o seu desafio agora. Você vai ver como vai ficar fácil. E uma vez que você zera, você não consegue comer depois. Porque pequenas doses de veneno, o seu corpo acostuma. Depois que você tira, é impossível voltar a comer açúcar. Eu vou em hotel, às vezes, sabe aquele café da manhã de hotel? Eu olho Café da manhã aquilo, de hotel. me dá enjoo. Eu não É. como. Eu como ovo, a manteiga e às vezes uma fruta. Quando você zera o carboidrato, é um caminho sem volta. volta. Eu como E é pra onde eu carboidrato. vou. Eu como carboidrato. Mas é esporádico. O que eu almocei hoje? Pergunta pra mim. Boa pergunta. O que você almoçou hoje? Água. Ah. Quando eu tenho que falar, quando eu tenho que... Se eu fosse subir uma montanha agora, ou se eu fosse surfar num mar muito perigoso, você acha que eu ia comer para fazer isso? Não, porque eu descobri que o verdadeiro potencial da máquina biológica é o jejum. Mas o jejum não é para todo mundo, é uma escadinha. Para você ser introduzido no mundo do jejum, o primeiro passo é zerar o veneno. Acredite, o veneno da humanidade é o açúcar, seguido da gordura vegetal, seguido da farinha. É isso, basicamente é isso. Mas desde que, com a orientação do meu Nutri, eu mudei minha alimentação, eu não tomo mais remédio, eu não estou mais atacada em doce, apesar de eu continuar consumindo ainda, por enquanto, o açúcar, eu tenho consumido mais no café, que eu amo café. Mas ele já falou que eu não gosto de café, que eu gosto de açúcar. O tablete é mais fácil de você né? fatiar, vai se tornar uma comedora de Eu manteiga. não consigo me ver nessa situação, mas eu já uso a manteiga e já faço essa prática. Muitos hábitos, até por conta do que eu venho sofrendo ao longo dos anos, né, depois de ter emagrecido, eu fui mudando, e algum deles foi esse aí. Que ninguém pode fazer sozinho, muito menos o jejum, nem a alimentação. Tem que ver a estrutura da pessoa, tudo que já foi construído, e você orienta cada um como cada um, né? Você não tira um bloco da sua gaveta e tira a dieta e entrega para o seu paciente, né? Você estuda o seu paciente e você elabora um treino para ele ou uma alimentação para ele. Então, tudo que eu ouvi o João falar que agora eu vou chegar em casa e vou fazer, você vai morrer. E vai pôr a culpa no João. E o João não tem nada a ver com isso. O João não te conhece, ele não sabe quais são os seus hábitos, ele não sabe se você tem alguma doença, algum problema, alguma restrição. Então, o João vai estudar a sua vida, vai estudar a sua alimentação, né? Como o seu corpo funciona,
e vai te fazer uma receita personalizada, vai te fazer um padrão, né, personalizado. Aí, com o tempo, você vai conseguir ficar 7 dias sem comer, comer a manteiga, comer a castanha, comer o mel, né. Então, é bem diferente. Uma coisa que eu vejo que é totalmente errada, que todo mundo faz dieta, faz e eu também fiz. "Ah, tô de dieta, eu vou comer arroz, feijão e bife". E salada Não, e ainda por salada. cima. Aí um dia ele falou: "Ou você", eu vou falar o que você Pode falou. falar. "Você que é gorda, é por isso que você come salada, né, porque você é gorda, né". O João, ele não come nem arroz, nem feijão, nem salada, ele come só a carne. O prato de alimentação do João é só a carne, ele não põe arroz, feijão, carne, salada, não, é só a carne. Então assim, no começo você questiona, depois você duvida e depois você dá a cara a tapa, porque quando você põe na sua alimentação, quando você pratica isso que ele está falando, você vê o resultado. Aí você entende, certo? A academia, o local onde os nutricionistas são formados, são centros universitários, universidades, faculdades, eles têm uma cartilha. E o que eu vou falar aqui é bem poderoso. Qual é a das universidades e a dos consensos de saúde? É uma pergunta. Vocês estão mentindo ou vocês estão sendo enganados? Eu estava sendo enganado. Eu falava para as pessoas comerem 6 frutas por dia. Eu falava. Hoje em dia eu falo: "Não coma frutas", mas eu aprendi que tinha que comer frutas. Por isso eu vivia cheio de gases e cheio de dores. Quantas vezes já quis dormir na casa de uma pessoa, mas a pessoa falava: "Dorme aqui", eu falava: "Não", porque eu estava lotado de gases. Acredite se quiser, muitos mesmo, muitos, tipo um balão. Por quê? Porque eu comia frutas, arroz e feijão. Depois que eu não co Aboliu. zero gases, zero dores. Eu faço cada coisa hoje em dia que eu não fazia quando eu tinha 20 anos, e as minhas dores foram embora. Eu ia surfar no inverno, às vezes em praias impróprias, tem a bandeirinha vermelha, que tem coliforme fecal, e eu voltava para casa 2, 3 dias e eu tinha sinusite. Eu falava: "Pô, será que é a sujeira da água? Será que é o frio?". Depois eu fui morar num litoral com água limpa, também tinha sinusite, e aí eu não entendi, eu achava que era o frio, achava que era a água suja. Hoje em dia eu surfo em praia suja, no frio, entra água, engulo água, nunca mais tive sinusite. Obrigado, Jesus, por ter me mostrado que o jejum e a oração é o ápice mesmo da qual que é a maior dieta que existe? Jejum e oração, mas nem todo mundo consegue. Eu era nutricionista, né, eu sou ex-nutricionista agora, eu era nutricionista, na área acadêmica, professor, dei aulas em faculdades, produzi conteúdo para nutrição, e eu falava para comer frutas. Eu trabalhei num centro especializado em diabetes por 5 anos, eu só atendia indivíduo insulino dependente. Eu falava para os diabéticos comerem fruta. Hoje em dia eu não tenho coragem de comer uma banana mais, eu não chupo uma laranja, estou falando sério. Por quê? Porque eu sei o que é o João comendo fruta e eu sei o que é o João sem nenhuma fruta. Para não falar que eu não como fruta, eu como 2 frutas. Quais? Limão e tâmara. Só. Uva passa de vez em quando. Eu não consigo comer uma maçã. Esses dias eu ganhei de presente uma banana do pé de uma bananeira de um amigo meu, gosto dele. Eu levei para casa. Eu comecei a comer, não dá. Porque depois que você limpa o seu paladar, sabe aquelas balas trufadas, recheada, caramelo? Olha, eu chupava o pacote inteiro. Depois dos meus primeiros jejuns, assim, um jejum de, sei lá, 36 horas, eu falei: "Deixa eu ver essa bala". Eu abri O ela, efeito. quando eu coloquei na boca, eu quase vomitei. Eu não acreditava que eu conseguia, parecia que eu vou comparar isso, eu nunca fiz isso, tá, mas parecia que eu tinha comido ou um sabonete Nossa. ou como chama aquele negócio de pegar pernilongo? Isso. Inseticida? Pelo amor de Deus. Eu simplesmente cuspi, na hora eu peguei e joguei no lixo. Eu nem dei para os meus, eu trabalhava ainda na prefeitura de Ilhavela,
E em vez de eu oferecer para todo mundo, eu falei: "Não, isso aqui é tão ruim", Que eu vou jogar eu fora. joguei fora. Aí, Hã. desde então, eu nunca mais. Só que aquilo, como que você explica eu amar essas balas e eu comia o pacote inteiro? Você já comeu um pacote inteiro de bala? Eu fazia isso. E parecia bom, hoje eu não consigo mais colocar. Por quê? Porque o nosso paladar. O que que a indústria faz, André? Ela usa os aromatizantes, que é sabor e odor, e cria compostos. Você já se sentiu com vontade de comer alguma coisa ou beber alguma coisa, mas não serve nada, serve só aquilo? Uhum. Eu gosto de um energético, por exemplo. Não tem nada que eu consuma que tenha aquele sabor e odor, que a gente chama de aroma. Então, o que que a indústria faz? A indústria cria aromas que te viciam. Eles não falam isso, obviamente que Claro. não. Mas realmente é aquilo. Quanto mais poderoso e único é esse aroma, que é sabor e odor, né? Então tem aroma natural, tem aroma artificial, se olhar nos rótulos. Então, você nem sabe quais são os compostos ali. E é isso que a indústria faz. Então ela te deixa Viciada. com uma cortina, você não consegue Te identificar. condiciona. Eu já era professor, já tinha atendido 5.000 pessoas, fazia doutorado na Unicamp, trabalhava em centros especializados. Eu achava que eu sabia das coisas, eu era enganado. Se você estiver no mato, o que que você consegue comer? Se a sua máquina humana, você foi lá e pegou um animal. Vamos supor que você deu sorte e conseguiu abater um carneiro. O que que você vai conseguir comer do carneiro? Você não vai conseguir comer a perna dele, porque a perna dele é dura. Você também não vai conseguir comer a pele dele, porque você não vai conseguir mastigar. Você vai conseguir mastigar o quê? As vísceras. Tô- Eu, Eu eu, perdi a fome, eu tô obrigada. dizendo numa situação hipotética. Eu perdi a fome de A, a repente. máquina, a máquina foi projetada para isso. As frutas que nós comemos hoje, elas foram domesticadas. Essa banana está um pouquinho mais doce, vamos, vamos, vamos. O trigo, todas as. Só que se a gente voltar à nossa essência, o que que a gente consegue comer? Né? Vísceras. A evolução veio a partir disso. Comer vísceras. Ah, preciso comer víscera? Não, hoje nós temos. Hoje você tem um azeite, tem ácidos graxos, gorduras essenciais lá. Hoje você come uma manteiga, que tem a gordura boa do leite. Hoje você come um abacate, tem uma gordura boa, você pode pegar a castanha, você não tem que quebrar. Eu vi uma castanha do Pará? Ela vem blindada numa bola dura que você ia ter que se. Depois que você quebra a primeira casca, você ia ter que quebrar as outras casquinhas. Então, hoje em dia, você pode comprar ela ali. Então, o poder do ser humano, isso é de graça aqui, o alto nível que eu passo para os meus mentorandos. O poder do ser humano está na gordura. Não é o seu físico que vai mudar, é a É a sua sua cabeça. essência, a sua mentalidade, e a partir daí você não vai se esforçar. Você vai deixar. Então, qual que é o nosso produto mais básico? Zerar o açúcar em 7 dias. E o que esse produto é? É uma ajuda, é a solução para quem está viciado em açúcar. Agora, quem acha que. Para quem não é o produto? Para quem está bem já com o corpo. E para quem sente dores e come açúcar, aí vai meu recado para você. A sua dor está pequena. Continue comendo açúcar que a sua dor vai aumentar. Não tem outra história. Ficou claro? Ficou bem claro isso? Gente, nosso episódio já está chegando ao final. A minha missão nesse mundo é mostrar para as pessoas que a maior potência do ser humano é alcançada com jejum e oração. Porque existem mecanismos fisiológicos e psicológicos que já são provados. A oração é provada, que existe melhora, placebo. O jejum não preciso nem dizer. Então, o que foi falado há milênios está se comprovando agora, né? Quando você consegue, quem divide ciência da religião é quem não estudou. Quanto mais você estuda, mais você percebe que um comprova o outro. Então, jejum e oração é o máximo, mas você precisa subir degraus. Qual que é o primeiro degrau? Deixar De de comer gostar. açúcar, Isso, deixar de de gostar gostar. do açúcar. Isso. João, daqui sua energia.
leva um pouquinho da minha energia. Quero agradecer sua participação mais uma vez. E eu tenho certeza que quem ficou aqui com a gente está com uma esperança de vida com qualidade, de vida com abundância. Vamos nessa? Muito Gente, bem. obrigada. Compartilhe esse episódio, entre em contato comigo, entre em contato com o João. Você vai obter maiores informações, como chegar onde nós chegamos. Eu ainda estou chegando, o João já chegou faz tempo. Temos Mas que é evoluir. sucesso. Só vem. Evolução. Obrigada, João. Valeu. Valeu.